Já chegou Raul Machado, a moleque. Muito boa noite, internautas da Flix TV, no ar mais uma edição do No Mundo do Samba. Este programa que leva o carnaval para você, o ano todo. Aqui, como a nossa vinheta, como o nosso samba enredo, aqui tem samba de janeiro até janeiro. Nós estamos aqui ao vivo, véspera de feriado, desde já desejando uma feliz Páscoa a todos vocês, internautas aqui da Flix TV. Mas nós estamos ao vivo, 21 horas, 1 minuto em São Paulo. Você pode participar em tempo real, mandando sua mensagem, pergunta ou consideração. Aqui embaixo do site tem um espaço. Eu quero que você mande já o seu nome, de que lugar do Brasil ou do mundo você está conectado e participe conosco enviando mensagens e perguntas ao nosso convidado da noite. Você que acompanha o nosso site da Flix TV e também as redes sociais, já sabe quem é o nosso convidado dessa noite. É um tema bem legal, muito interessante, porque é muito pouco abordado pela grande mídia. Mas você que ama o carnaval e você que tem muitas curiosidades, eu tenho certeza que você, assim como eu, vai aprender muito nessa noite. Pode colocar já um close no nosso convidado. Olha esse rapaz aí, olha só. Esse rapaz, vocês não sabem a responsabilidade que ele tem. Fernando Baggio, como a pronúncia, né? Mas Baggio, ele brincou comigo aqui nos bastidores, que é tudo a mesma coisa. Ele é músico, baterista, conhece muito do segmento de arranjos, professor de uma das maiores escolas de música da América Latina, o Instituto Souza Lima, ensino de música. E, mas o que esse cara tem a ver com o carnaval, com o mundo do samba? Ele começou com 6 anos de idade, como ritmista. Pequenininho, começou como ritmista. E foi jurado, é isso mesmo, foi jurado lá na cabine de julgamento, no AMB, da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, durante 8 anos. Esse homem aqui deu a nota no carnaval. E há 3 anos, ele é coordenador do curso de jurados, a equipe que avalia o desfile das escolas de samba. Especial e acesso, né, Fernando? Especial e acesso. Grupo especial e grupo de acesso. E também ministra cursos, palestras, convenções, enfim, várias atividades durante o ano, onde música e carnaval são temáticas importantes. Eu tenho a honra de receber Fernando Baggio, que com 1 ano de atraso, há 1 ano atrás já era para essa entrevista ter ocorrido, a Liga estava num processo administrativo, e nós tentamos trazê-lo durante o ano, mas aí a disputa do carnaval estava muito perto já, então para não prejudicar uma escola A ou B ou gerar polêmica, nós optamos por trazê-lo agora, depois que o carnaval de 2014 já se encerrou. Boa noite, estou muito feliz de ter você aqui com a gente para bater um papo e falar do que a gente mais gosta, que é o carnaval. Boa noite, Raul, boa noite, internautas. Um abraço a todo mundo, a todos os sambistas. Já aproveitar para deixar um abraço aqui aos mestres de bateria, ritmistas, diretores de bateria, que devem estar nos assistindo, também aos componentes de escola de uma maneira geral e a todos os amantes do samba. É um prazer estar aqui, acho um assunto muito relevante para falar e para esclarecer muitas dúvidas. Eu chamaria de um outro ponto de vista, né? Que na verdade eu tenho tentado trabalhar um conceito que nós não somos um lado e outro, nós somos partes diferentes de uma mesma engrenagem, né? Que trabalhamos para o bem do carnaval, para o crescimento do carnaval. Então estou muito feliz de estar aqui no seu programa, que eu sou fã de carteirinha, assisto, já te falei isso em outras oportunidades, mas faço questão de deixar registrado. Sempre assisti o seu programa, para mim sempre foi uma fonte de informação muito importante do que as pessoas estavam achando do nosso trabalho, do trabalho dos jurados, eu enquanto jurado, depois como coordenador, da expectativa, da perspectiva e do verdadeiro feedback que a gente tem sobre o nosso trabalho quando a gente assiste programas como esse e também entender muito mais de carnaval com todas as presenças ilustres que a gente vê aqui. Então é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. É isso aí, gente. Eu que agradeço, Fernando. Dizer o seguinte, nós vamos abordar aqui muitos assuntos referente ao Carnaval de 2014. Sobre como funcionou a avaliação, como funcionou esse curso de jurados, porque o Fernando foi jurado durante muitos anos e foi escolhido, se destacou no trabalho que fez e por isso se transformou, digamos assim, num professor dos jurados que avaliaram o Carnaval de São Paulo nos últimos 3 anos. Então, daqui a pouquinho, nós vamos saber como que funciona os bastidores da cabine de julgamento, como é que um jurado é escolhido para julgar o Carnaval,
qual o parâmetro, qual o critério que ele usa para julgar, principalmente bateria, que eu acabei não falando aqui, mas bateria é o segmento, que é o coração de uma escola de samba, que é o que o Fernando acabou se especializando. Nós vamos entrar neste assunto e em outros também, inclusive com uma novidade. Esse ano, os jurados de bateria gravaram o áudio das batucadas para poder comprovar a nota que deram. Daqui a pouquinho, em primeira mão, pela primeira vez, isso vai ser mostrado num programa de televisão, nós vamos mostrar um pedacinho de um áudio que foi gravado na AMB que embasou aí a avaliação de um dos julgadores. Mas antes da gente falar do Carnaval de 2014, eu e o mundo do samba temos a curiosidade de saber como é que você entrou no Carnaval. Porque na tua ficha técnica que eu dei aqui, você é músico baterista, compositor também, mas baterista tocando bateria. Qual a relação? Como é que você entrou, sendo músico, tudo bem, mas como é que você entrou no Carnaval? Eu comecei muito novo. Na verdade, eu comecei a tocar bateria, a despertar o interesse pelo ritmo, com 4 anos de idade. E aí os meus pais não quiseram me dar uma bateria de verdade, também era uma coisa cara para se ter, eles não tinham condição também de me dar uma bateria de verdade. E eles começaram a me colocar em a fanfarra da escola, e tentando diversificar um pouco. E nisso, na minha cidade, a cidade de Aguaí, um abraço para todo mundo de Aguaí, eles montaram uma escola de samba mirim, a fina flor do samba. Betinho Beságio foi o meu primeiro diretor de bateria, falecido Betinho Beságio, e cuiqueiro, ótima qualidade. E foi ali que aquele mundo se abriu para mim. A minha cidade tinha um carnaval de rua muito interessante, com lá 4 escolas, 5 escolas, uma cidade de 26, 27 mil habitantes na época. Era uma coisa bastante relevante, assim. E eu tive a alegria de começar numa bateria de samba mirim, que é uma coisa que eu sinto falta de ver aqui em São Paulo, inclusive. Sim. Que eu acho que seria necessário. Foi ali que eu comecei, ali que despertou minha paixão por bateria de escola de samba. E depois eu fiquei muitos anos ali, fui tocar em outras baterias da cidade, até que eu tive o convite de um grande amigo, Regis, lá de Aguaí também, para dirigir uma bateria de Aguaí, a Juventude Independente, que ele tinha um processo inovador, um projeto inovador, e eu fui então ser diretor de bateria, mestre de bateria de uma escola de samba no interior, que foi a minha experiência ali. Paralelo a isso, eu vim estudando música, e quando eu decidi ser músico profissional, eu vim para São Paulo estudar, e alguns anos depois eu tive contato com um cara que era jurado, que dá aula na mesma escola que eu. E ele tinha que se desligar do corpo de jurados e me convidou para substituí-lo, perguntou se eu tinha interesse. Eu estava afastado do carnaval então, porque eu estava muito focado na música. E ele fez a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: você tem contato com alguma escola de samba de São Paulo? Eu falei, olha, não tenho, até gostaria de ter, mas por uma questão de momento, de prioridades, eu ainda não consegui. E então ele falou, bom, então eu vou te indicar. Ele indicou para a Liga, a Gisela entrou em contato comigo na época. Foi o último ano do mandato do Robson na Liga das Escolas de Samba, e eu mandei o currículo e foi aprovado. E foi ali que tudo começou. E aí, a partir disso, foram 8 anos julgando direto, tentando me aprofundar o máximo possível, e depois veio esse convite para me tornar coordenador nesse projeto novo da Liga, que eu acho maravilhoso. E ali estou até hoje. Então, quer dizer, a minha entrada no mundo do samba foi até bastante comum, como a maioria. Começa muito pequenininho lá, dentro de uma escola de samba. No caso, uma escola de samba mirim, não uma bateria mirim, uma escola de samba mirim. E para mim foi um grande aprendizado, inclusive tudo para mim é sempre um grande aprendizado. É evidente que muitas coisas mudaram de quando você começou a julgar carnaval para o carnaval de hoje. Mas voltando lá atrás, quando você foi jurado, isso no último ano da gestão do Robson, isso foi o quê? 2002. Começo de 2003, 2004? Isso, 2003. 2004 acho que ainda foi o Robson. Acho que 2005 por ali. Foi 2003, meados da década 2003. de... 2003, é isso. ok. Esclarece para a gente dúvidas que tanto eu tenho como todas as pessoas, a maioria dos que estão assistindo. Qual o pré-requisito que a Liga utilizou naquela época para ser jurado de carnaval? Porque o jurado ele só é lembrado no dia da apuração, que é quando dá aquela audiência maravilhosa, que até quem não gosta de carnaval adora assistir. É igual decisão de pênalti no futebol. Todo mundo quer ver, e ainda quando seu time não está envolvido, ainda é melhor ainda.
Então, como é que é esse lance do jurado? Que muita gente acha que é simples, que o jurado só sobe na cabine e avalia. Parece que é uma regra toda, o jurado não pode, vai para um hotel, fica vários dias, assim, proibido, como um Big Brother. Explica pra gente como é que funciona. Bom, o processo de seleção dos jurados, na minha época, era na base do currículo, muito provavelmente, eu fui indicado, muito provavelmente por indicação. Alguns pré-requisitos básicos, não ser de São Paulo, não ter contato com nenhuma escola de samba de São Paulo, com nenhum sambista, evidentemente, não ter nenhum tipo de vínculo com a escola de samba de São Paulo. Então, esse é um pré-requisito básico. Cada quesito tem a sua avaliação de currículo, né? No caso de bateria, ou você é ligado a alguma bateria de escola de samba de alguma região do Brasil, ou você é um músico profissional ligado na área da música que tem um conhecimento ou possa desenvolver um conhecimento a isso. Então, cada quesito tem essa particularidade. Agora, de quando eu assumi como coordenador, são os coordenadores que indicam os nomes que vão à plenária e esses nomes são aprovados em plenária. Então, só explicar para o público mais leigo. Plenária são o quê? É uma reunião que envolve todos os presidentes, é isso? Exatamente. É uma reunião que acontece semanalmente na Liga das Escolas de Samba, que envolve todos os presidentes que têm voto de peso igual. Então, os nomes são colocados para os presidentes. Ganha a maioria. Ganha a maioria. Democracia. Exatamente, democracia. E eu pude presenciar isso porque os nomes que eu levei foram discutidos na minha frente. Então é muito interessante ressaltar a maneira com que a Liga trata, a seriedade com que a Liga trata esse ponto e é de grande relevância. E hoje, através da figura do coordenador, a Liga tem um ponto de referência a quem ela pode cobrar, inclusive. Falar, não, esse cara que você indicou, ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Então, o coordenador hoje, ele é o responsável por trazer os nomes, né, montar o time de jurados. Apresentar para a plenária. Apresentar, aprovar, defender, se necessário for, o porquê que esse cara está lá. Garantir que esse cara é isento, que ele não tem ligação com nenhuma escola de samba. Treinar esses jurados, capacitar esses jurados, avaliar o trabalho dos jurados dos desfiles, né, do trabalho de notas, justificativas, e apresentar uma volta, uma retórica, uma reunião de volta para os presidentes sobre o trabalho dos jurados. Ou seja, o que você quer dizer que todos os jurados que participam do AMB, que avaliam todos os quesitos, mas aqui no caso, gente, a gente está falando mais de bateria hoje, tá? Todos os jurados, todos os presidentes sabem quem são, aprovaram e participam de um treinamento ao longo do ano, é isso? Na verdade, nos últimos anos, o treinamento acabou sendo mais próximo do Carnaval. As reuniões com coordenadores e presidentes já começaram sempre a partir de novembro. Então, novembro, dezembro, esses nomes já estavam com os presidentes dos jurados, mas o treinamento deles acaba acontecendo mais próximo do Carnaval. Esse ano, o presidente Serginho mesmo já disse isso, nós temos programado simpósios e outras reuniões de coordenação, de julgamento, e que esse trabalho vai ser começado já quase que imediatamente. A gente já tem um cronograma, um pré-cronograma aí de trabalho a ser desenvolvido, então a Liga se propõe a aprofundar mais e mais, a se preocupar mais e mais. Isso é uma coisa que eu tenho visto também. Você me perguntou da diferença de 2003 para agora, hoje, Carnaval, né? 2015, a diferença é gigantesca. Então, para o público que acompanha assim, fala, poxa, aquela nota que foi uma injustiça, ou então é normal, tal jurado, na boca do povo, roubou tal escola, tal jurado prejudicou a escola A, a escola B. Quer dizer, tem um trabalho depois, é que nem no futebol. Vamos usar mais uma vez o futebol como comparação. O juiz, ele apitou um pênalti que não foi. As câmeras mostraram depois que não foi pênalti, ou que foi fora da área, mas ele apitou. Depois que ele apitou, o pênalti foi marcado, foi batido, ou foi gol, ou o goleiro defendeu, enfim. Não volta, você traz um resultado. Mas no futebol, muitas vezes, o juiz é punido, é afastado, não vai apitar mais o jogo X. Funciona da mesma forma quando acontece, quando é detectado depois não, houve um erro, o jurado ele foi infeliz,
ou por algum motivo cometeu um erro, sei lá, acontece de fato uma punição ou um afastamento desse jogador? Sem dúvida, acontece sim, sempre aconteceu na verdade, isso já foi um recurso usado pelas escolas de samba, seus presidentes, seus diretores, que é o chamado veto do jurado. Uma vez que eles não concordam com aquela nota, aquele jurado é vetado, ele é afastado. Porém, eu sou uma pessoa que luta muito para mudar esse conceito do veto, Raul. O veto ele é uma armadilha para o Carnaval de São Paulo. Ele é uma armadilha muito perigosa. Eu vou te contar por quê. O jurado erra? O jurado erra. Jurado quis errar? Não conheço um jurado que quis errar. Existe jurado mal intencionado? Honestamente falando, muito honestamente falando, eu não conheço. Nunca ouvi falar de um jurado mal intencionado. Durante todo esse tempo que você julga Carnaval, tanto como jurado, como esses 3 anos de coordenador, você nunca percebeu nada estranho? Nunca viu assim, nem no pré e nem no pós-Carnaval? Nunca vi nada assim. Nunca vi a preocupação do jurado em participar do Carnaval, em fazer o seu melhor ali e dar a contribuição, é uma coisa até tocante, para dizer bem a verdade para você. E aí o jurado ele é vetado. Ele erra ou às vezes não erra, e ele é vetado. Antigamente, o jurado ele não tinha um direito de defesa. Na verdade, ele não tinha nem mesmo um feedback sobre o trabalho dele. Ele não sabia como aquele trabalho tinha chegado até os presidentes ou até as escolas, se ele teve acertos, se ele teve erros, ele não tinha uma medição desse trabalho dele. Então, muitas vezes, o jurado ficava sabendo que era vetado, muitas vezes, na semana do Carnaval seguinte, já no hotel. E ele soube que ele foi vetado pelo trabalho que ele fez no ano anterior. Isso para o grupo de jurados pegava muito mal. Porque ele participou de um processo todo? Sim, ele era um cara que todo o grupo de jurado conhecia, sabia que era um cara sério, um jurado sério, e não se discute ali se ele realmente errou ou se ele não errou, mas se discutia, na verdade, o processo daquele veto, como aquele veto era sumário, sem direito à defesa. E eu percebia que isso não trazia nenhum tipo de melhora para o Carnaval e para o julgamento. Eu achava que aquele tipo de corte sumário era uma coisa muito agressiva e que, na verdade, deixava no inconsciente coletivo dos demais jurados a questão do jurado ou ter medo de tirar a nota de escolas ou tirar a nota de forma vingativa. Entendi. Então o tiro saía pela culatra, porque ensinar ele não ensinava nada, resolver ele não resolvia nada. Sem falar que quando veta jurado, você tem que trazer um jurado novo. A dificuldade em se encontrar um jurado capacitado para julgar um carnaval dessa magnitude não é uma baixa dificuldade, é de altíssima dificuldade encontrar um jurado desse. Não pode ter ligação com escola alguma, não pode se expor, tem que ter currículo. E aí você tem que formar esse cara. Como é que você forma um jurado que não tem contato com esse carnaval? Como? Bom, diversas maneiras. Tem o curso, a gente se desdobra nesse curso hoje em dia, mas principalmente a experiência dele. Ele precisa viver esse carnaval para conhecer um pouco mais de carnaval. Então, o jurado sendo vetado, e os vetos eram em larga escala até poucos anos atrás, a gente perdia uma parcela significativa de grupos de jurados. Muitos jurados muito bons foram vetados. Eu não estou discutindo aqui a razão dos presidentes em relação a isso, não estou discutindo se o jurado merecia, se ele errou ou não. Eu sempre discuto, sempre levanto isso, já fiz isso em plenárias, a respeito do processo que era feito. Esse processo mudou, vem mudando, a Liga comprou esse novo caminho, ela também compactua com esse novo caminho, que é o seguinte: hoje tem a figura do coordenador. Então, nós verificamos se o jurado errou. O coordenador fala com o jurado, ele atesta que o jurado errou. Pergunta o que houve. Você tem uma defesa. E, se possível, o jurado ele é mantido e é passado para ele uma punição e ele passa por uma reciclagem. Todos os jurados passam por uma reciclagem hoje em dia. Esse passa efetivamente pela reciclagem do erro que ele cometeu. Então, hoje é identificado onde esse jurado precisa ser melhorado. Qual a deficiência que ele tem para julgar? E aí esse processo é feito através da figura do coordenador, reconhecido pelos presidentes. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, porque eu acho que nós vamos ter em alguns anos, aí sim, um grupo de jurados muito maduro, muito coeso e com muita propriedade, de fato, para julgar o Carnaval de São Paulo. Porque nós temos jurados, boa parte do grupo de jurados, inclusive, provém de carnavais de outras cidades do Brasil.
e até grandes carnavais, como o caso de Uruguaiana, que eu tive lá julgando, um abraço para Uruguaiana, tem um lindo carnaval, Porto Alegre, Brasília, enfim, pessoas que são envolvidas com escolas de samba do Brasil todo. Então, são pessoas que conhecem sim de carnaval, vivem sim carnaval, têm muito respeito pelo carnaval, pelo samba, por quem está lá embaixo desfilando, mas são pessoas que precisam viver o carnaval de São Paulo, ganhar experiência aqui, para poder julgar com mais propriedade. Então a questão do veto, ela implicava em nós perdermos essa qualidade, essa continuidade. E é isso que a gente vem trabalhando dentro da Liga, tem a paixão, a gente entende, então assim... Não imagina, é fácil. Não, o cara não errou, é uma tarefa fácil. O cara errou, é vetado. Não, o presidente quer vetar, o diretor quer vetar. É uma comunidade inteira, é um ano de trabalho, né? E aí, exatamente, é bem isso. E aí você explicar para essa paixão na figura do presidente, que representa a sua comunidade, que não, calma, ele errou. Aí quando você concorda que ele errou, aí que eles querem vetar. Você fala, não, mas calma, ele é um excelente jurado. Esse cara deu não sei quantas notas e errou na sua. Mas a confiança fica abalada, não tem jeito. Fica, aí essa relação é uma relação que pode estremecer, aí o cara quer vetar, até você provar por A mais B os motivos que podem levar a um erro. E o carnaval é comparativo. Ele errou com a minha escola, mas com a minha principal concorrente, ele deu 10. Mas o julgamento não é comparativo. E essa é uma questão central. O julgamento ele não é comparativo. O carnaval ele é comparativo aos olhos do povo, até aos olhos de quem compete ele é comparativo. Minha escola estava melhor que a outra, minha escola estava mais bonita que a outra. O público fala, não, mas aquela escola estava muito mais bonita. Como é que pode aquela escola não perder o ponto? Eu digo o seguinte, o trabalho do jurado é um trabalho muito minucioso. É um trabalho técnico, levado para o lado técnico e minucioso. Então, o que se vê na TV, ou mesmo ao vivo, ou até mesmo ali desfilando, não é o que o jurado está vendo. O jurado tem um olhar específico, preparado para aquela situação, né? Para aqueles tipos de erro. Né? A gente costuma dizer que o jurado não acha, ele não acha nada, ele executa a regra, ele é um fiscal de regra. Então, é difícil você... Isso é passível de erro, naturalmente é passível de erro. Aí é difícil você convencer um presidente o que levou aquele jurado ao erro, que não foi a má intenção ou a intenção de prejudicar a escola dele. Mas hoje em dia tudo é documentado, né? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um áudio que foi gravado. Perfeito. Em razão dos problemas que aconteceram em 2012, há uma proteção também à nota, tem a justificativa ali. Vocês viram, eu disse a vocês que o tema era bastante interessante. Tem muitas perguntas chegando aqui, eu vou começar a ler todas na sequência. Mas antes de passar aqui para as mensagens dos internautas, tem muitas pessoas mandando perguntas aqui de julgamento, mas lembrando que nós estamos ao vivo, 21 horas, 30 minutos, Flix TV no Mundo do Samba recebendo o Fernando Baggio. Ele é coordenador do curso de jurados de bateria. Então, a gente vai poder se aprofundar muito aqui em bateria. Nos outros quesitos, eu vou ler até as mensagens daqui a pouquinho, respeito a você, internauta, que está mandando a sua mensagem para a gente. Mas ele pode responder por bateria, então fica complicado, o Fernando, nesse momento, falar de outros quesitos. Mas, ainda hoje ele vai dizer, e eu tenho essa pergunta para ele, o que aconteceu esse ano? Porque justamente o quesito bateria, nenhuma escola conseguiu tirar a nota 40. Foram 4 jurados para cada quesito. Tatuapé foi a que conseguiu 3 notas 10. Isso. E uma Tatuapé, nota... Morro da Casa Verde e Vila Maria. E se for somar pelo são grupo as 30 de pontos, acesso. Né? O que será que está acontecendo com as baterias? Será que o Fernando, o que ele tem a dizer a respeito dos jurados que foram severos, foram rigorosos, ou simplesmente cumpriram aquilo que foi determinado no curso? Daqui a pouquinho nós vamos saber disso. Mas voltando para aquele ponto de curiosidade, você falou de hotel. Então, quando chega o carnaval, os jurados vão para um hotel uma semana antes, como é que é isso? Isso. Hoje em dia são divididos, na verdade, basicamente em 2 momentos. No curso dos jurados, que acontece 15 a 20 dias antes do carnaval, são 3 dias de curso em um hotel. Esses cursos são filmados. Esse ano, parte do curso teve a presença de representantes de escolas e foi muito interessante. Aconteceu um fato no meu curso que mudou muita coisa na estrutura, assim, no conceito de um lado e de outro. Depois eu vou contar para vocês, que é uma coisa também muito marcante, para mim foi muito marcante.
E depois, na semana do carnaval, na segunda-feira, chegam todos os jurados em um hotel, ficam confinados nesse hotel, esse ano inclusive com a proibição do uso de celulares e computadores, e com muitas seguranças na porta. Se algum jurado tem que ir até a farmácia, que seja, é o segurança que vai, o jurado ele está confinado no hotel, não tem a permissão de nenhum componente de escola de samba se aproximar do hotel. Família, como é que fica? Não chega no hotel também, família não chega no hotel. É concentração total, é uma semana de trabalho. Durante essa semana, os coordenadores aproveitam para realinhar, para aprofundar ainda mais, para fazer mais estudos com o seu grupo de jurados. E eles ficam completamente concentrados. E uma coisa curiosa, porque eu já vi muita gente comentando, pô, esse jurado dormiu na torre. Essa semana, a gente de treinamento, os jurados começam a inverter o fuso horário. Nós obrigamos os jurados a começar a esticar. E na última noite, de quinta para sexta-feira, todo mundo vai dormir 5, 6 horas da manhã já todo mundo dormindo até a hora do almoço. O hotel é preparado para deixar, por exemplo, almoço, café da manhã, tudo à vontade o dia todo. Então, os jurados, ele realmente pode dormir, se ele acordar 3 da tarde, tem almoço, se ele acordar 5 da tarde, tem almoço. E quando chega almoço. o dia do desfile, quem leva o jurado lá para a avenida? Isso é uma preparação, um esquema muito interessante. Chegam 2 ônibus que encostam na frente do hotel? Na frente do hotel, e batedores da CT ou da polícia que conduzem esses ônibus até o sambódromo de vidro fechado. A gente chegou lá, já sobe para a cabine. Aí ele entra na pista do samba, na avenida mesmo, e vai subindo na cabine. Esse é um momento muito interessante. O pessoal vaia, né? Quando passa, né? O pessoal vai, o pessoal fala assim, ó, na arquibancada, 10, seu filho... Aí você fala, mas você tá pedindo pra me dar 10, tá me xingando. Pode fazer uma relação diferente. A gente costuma brincar dentro do ônibus, tenta descontrair um pouco, porque a tensão é muito grande. Até é lógico, vocês não vêem a hora, muita tensão. Né? Então, e aquele caminho de descer do ônibus e subir na torre tenso. É o pior caminho do mundo, assim. Aí durante o julgamento, vamos lá, na cabine, como é que funciona a alimentação para vocês? Comida, bebida, como é que é? Olha, Nete lá da Liga, Ivonete, super beijo, porque é ela que fornece a comida para os jurados e sempre é muito carinhosa. Eu adoro ela, mandar um beijão para ela aqui. E assim, eles, durante vários momentos da noite, a equipe que cuida disso leva alimentação, lanche, refrigerante, sucos, chocolate, café, frutas para os jurados, água, né? A água não falta. O tempo inteiro os jurados estão servidos disso, então assim, não falta. Os jurados chegam, sobem na torre, tem o seu material, que é a pasta fornecida pelas escolas de samba, as cédulas para dar as notas, né, as justificativas e notas, tudo que for necessário. Já que você falou em cédula, uma pergunta. São 7 escolas por noite. Você está jogando bateria, ok? Primeira escola desse Carnaval 2014, Leandro de Itaquera. Você terminou sua avaliação. Está aqui a nota e a justificativa da Leandro de Itaquera. Essa nota já é recolhida agora ou só no final da noite? Ela só é recolhida no final da noite, mas ela é preenchida e o envelope é lacrado após o desfile. Por exemplo, você deu uma nota para Leandro de Itaquera, é essa nota, não tem mais volta? É essa nota, não tem mais volta, a nota não é comparativa, é uma nota técnica. E por mais que as pessoas digam, poxa, mas o carnaval ele é comparativo, ele não é comparativo. Eu já vi presidente dizendo, não é possível, o carnaval é comparativo. Não, o carnaval ele é cumprido pelo jurado como uma execução de regras. Eu costumo dizer o seguinte, se passa um carro importado de milhões de reais, 150 mil reais, sei lá, o cara sem cinto de segurança, e se passa um carrinho de 1976, o cara sem cinto de segurança, a infração é a mesma para os dois. E não tem aquilo de, poxa, Leandro de Itaquera, com todo respeito à comunidade itaquerense, alô, seu Leandro, aquele abraço. Puxa, Leandro foi bem, mas, nossa, vem 6 escolas depois, será que se eu der um 10 para Leandro e vier uma escola melhor, uma bateria melhor que a da Leandro, eu não tenho a nota 11, a nota 12, você acha que o jurado segura a nota? Ou ele já sabe que pode ter uma batucada melhor no caso? Não, ele não tem essa referência. Em bateria, por exemplo, nós temos os pontos de análise de uma bateria. Então, por exemplo, a escola X passou com o seu naipe de caixa embolado, o seu naipe de chocalho embolado e numa virada de 2 um surdo o atravessou. A escola perde ponto exatamente por isso. Não importa o tamanho do pavilhão da escola.
ela errou na frente do jurado. Não há comparação que resista a esse tipo de coisa. Estamos falando de bateria, hein, gente? Hoje é bateria. Exato, mas eu digo a mesma coisa. A mesma proporção todas, deve ser nos outros quesitos não, também. sem dúvida nenhuma. Só muda o parâmetro, o critério. O critério, na verdade. É técnico, cada um uma o critério coisa, é técnico para cada escola, mas esse critério tem o mesmo tipo de... O jurado tem o mesmo tipo de raciocínio. É técnico e é dado no momento. Então, o casal, né, o casal de mestre sala e porta-bandeira, errou na frente do jurado, algum tipo de infração. Não interessa o tamanho do pavilhão. Aquele erro aconteceu, ele é, inclusive, parametrado, que é uma coisa muito importante. É como uma multa revolução. de trânsito, né? Exato. Alta velocidade, X pontos. Sem cinto de segurança é outro. Exato. Furou o rodízio é outro. É mais ou menos assim. Exato. Também. Então, assim, dessa Tem forma... uma tabela para isso, Fernando? Eu fiz uma tabela para bateria, para o quesito bateria. Diversos coordenadores já fizeram. Na verdade, todos estão trabalhando com uma tabela. A gente está trabalhando para unificar essa tabela de descontos de nota, para que não haja uma descompensação de perdas de ponto entre um quesito e outro, já que são 9 quesitos que têm igual peso. Se você tem um parâmetro de nota que é muito pesado, de repente as notas caem assim, a outra vem para cima, e aí você não consegue equilibrar a competição. Entendi. Então o que a gente está trabalhando nesse momento é para equalizar esse parâmetro de notas. Mas o parâmetro de nota de bateria, os mestres de bateria já conhecem bem, eu pensei na nota na forma qualitativa e quantitativa, ou seja, por qual período ela ocorre, por quanto ela ocorre e qual a gravidade desse erro. Então eu chamei de erros recorrentes, recorrentes pontuais e pontuais, e para cada um desse tipo de categoria de erro de quantidade, tem a qualidade, que é erro leve, erro médio, erro grave e erro gravíssimo. Então isso eu pensei muito, mas eu acho que eu cheguei a um denominador comum a tal ponto que os erros são melhores mensurados. Entendi. Então, quer dizer, quando você me pergunta, poxa, mas aí se o carnaval não é comparativo, como é que faz uma bateria que é melhor que a outra? Isso vai se traduzir única e exclusivamente na nota, porque a nota está muito bem mensurada. Ou seja, nota 10 é aquela escola que não cometeu nenhuma infração. O julgamento ele é extremamente técnico, é isso? O julgamento é extremamente técnico. Eu sei que antes deu... E a emoção, como é que fica nisso? De repente, aquela escola que a emoção do que ela produz, nós temos, no caso, baterias que fazem danças, fazem coreografias, trazem surpresas, outras baterias que são, talvez, numa levada mais simples, mais, como dizem no ditado popular, feijão com arroz. Como é que fica a interferência? Daqui a pouquinho as perguntas. Tem muitas perguntas aqui. A segunda parte do programa é só ping-pong, gente, eu prometo. Mas como é que fica a interferência da emoção produzida pelas escolas? E aí eu vou te colocar numa situação bem delicada. Arquibancada. Nós temos escolas de samba, Nenê de Vila Matilde, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, que levantam a arquibancada. Outras também, às vezes pelo samba, pelo ano, enfim, que dão aquele sacode. Como é que fica o jurado, a interferência externa, que eu digo, da torcida e de algum elemento diferente que a escola traz junto com a sua bateria? Eu vou dizer mais, né? Tem também o receio de todos os presidentes a respeito do chamado peso do pavilhão. Também, as mais tradicionais. Que é bastante relevante. A atual campeã, bicampeã, aquela que já tem mais títulos. E eu vou dizer um outro peso, a que veta mais. Veja só. Hoje nós preparamos... Ela já vetou os meus colegas, vai me vetar também. Exato. Hoje nós preparamos os jurados para tudo mesmo. Eu já chorei na cabine de julgamento, de emoção. Eu, como jurado, já chorei na cabine de julgamento, emocionado com o que estava vendo e tirei ponto na bateria. Eu já dei 10 para aquela bateria que não era do meu gosto pessoal, não me contagiou. Mas ela cumpriu o regulamento. Mas ela cumpriu o regulamento. Então, isso é passado a ferro e fogo para o jurado. O jurado que está lá em cima, ele se emociona. O jurado que está lá em cima, ele se contagia. O jurado que está lá em cima, ele muitas vezes é um sambista. Ele é de carne e osso. Ele é de carne e osso. Tem emoção. Porém, o jurado que está lá em cima tem a consciência do trabalho que ele está executando lá. Ele sabe que ele, inclusive, está sendo vigiado. Ele sabe que depois do carnaval, eu vou cobrar essa nota dele. Não são só os presidentes. Os jurados de bateria, por exemplo, sabem muito bem disso. Eu cobro muito deles. Muito. Eu mando para eles, eu indago, coisas que nem os próprios mestres ou presidentes me perguntaram.
Se eu detecto que houve uma falha, e veja bem, muitas vezes não é a falha da nota dada do desconto, muitas vezes é a falha do 10. O cara deu um 10 E você detectou um erro. e eu vejo que tinha um erro, claro, ali eu falo, mas espera aí, e eu vou atrás. E tem isso, tem muito 10 que foi dado. Ah, tem. Que, tem mesmo? Tem. Que o mestre bate no peito, eu fui nota 10, mas no fundo... Não, eu acho assim, não vou tirar o mérito do mestre. Claro, não, nem dos ritmos. A gente fala assim, É. brincando, a gente sabe, e eu tenho um respeito muito grande por todas as baterias, mas a gente sabe também o quanto é dolorido perder ponto e o quanto é saboroso tirar nota 10. Todo mundo Exato. busca a excelência. Então, mas é interessante ver por essa ótica. Às vezes até o 10 é contestado para eles, no curso, né? é assim. Não só o 10, às vezes, sei lá, o 9.8 poderia ser 9.7. Eu realmente sou Vocês um cara fazem uma garimpagem geral depois, então? Eu estudo as notas dos jurados e os áudios praticamente todos os dias, Raul. A minha dedicação em relação a isso tem sido absoluta. E o que eu digo é o seguinte, para os mestres, essa é uma mensagem que eu faço de maneira carinhosa, para mim a maior responsabilidade de um jurado é ser justo, ser fiel ao que ele tem que fazer e ser real. Então, se ele tirou ponto, ele foi justo e essa para mim é a maior forma de carinho que eu posso ter pelas baterias. Então veja, para mim o meu trabalho é dolorido? É dolorido. Eu vejo, eu fui nas 22 escolas, foi o trabalho que eu fiz nesse ano, no ano passado para o carnaval desse ano, peguei as características das escolas, conheci todos dentro das suas quadras e é claro que eu tenho carinho por eles, eu vejo o trabalho deles, eu sei o que acontece. A maneira mais respeitosa que um jurado pode ter com uma bateria, que eu posso ter com uma bateria, é corresponder. Se eu for injusto com uma bateria, deixando de tirar ponto dela, eu estou prejudicando as outras 21 entidades. E eu sempre falo em 22 entidades, porque eu treino jurados assim. Para mim, grupo especial e grupo de acesso têm o mesmo peso, é o mesmo regulamento. A gente não difere uma da outra, não difere mesmo. É o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo procedimento. Então, eu não posso ser hipócrita de dizer, não, são 22 escolas e só falar do especial. Entendi. Então, para mim, sempre são de fato 22 escolas. Então, para mim, elas têm de fato o mesmo peso. O 10 tem sido uma coisa muito comemorada. Extremamente comemorada. Tá difícil tirar 10 com essa comissão aí, hein? Pois é, e essa é uma orientação, porque não é que eu falo, vocês não podem dar a nota 10. Eu digo, o que é o 10? A questão é, o que é a nota 10? O que é o 10? O 10 é a perfeição. O 10 é você passar, pelo menos na visão do jurado, no momento em que o jurado julgou, de forma perfeita. Eu sempre comparo a ginástica artística, a ginástica olímpica, né? Olímpica. Lá aconteceu um fato, na Olimpíada de 86, que pela primeira vez na história, uma atleta foi nota 10, Nadia Comaneci. Ela foi nota 10. E o que aconteceu após essa Olimpíada? De 6 finais, ela esteve nas 6 e ganhou 4 ouro. 4 medalhas de ouro. O que aconteceu após isso? Eles mudaram a regra. Dificultaram a regra para o 10 acontecer. Então, eu acho sim, de comum, é muito comum você frequentando as quadras, você ouve de todos a mesma coisa. Não, é impossível uma bateria não ter erro. E mais, poxa, como é que bateria ganhou nota 10? Como é que aquela bateria ganhou nota 10? Ela tinha um erro aqui, ela tinha um erro ali. Todo mundo sabe onde estão os erros. Então, os meus jurados também têm que saber. Porque essa conversa de bastidor, de, poxa, essa escola foi beneficiada, essa escola cometeu um erro grotesco e veio com a nota máxima, é o que eu não quero. Eu quero a realidade. Então, se a realidade hoje é o 9.9 daquela bateria, ela vai tirar o 9.9. Eu trabalho mesmo para isso. Isso não é maldade, isso não é rigor, isso não é perseguição. É a maneira mais justa e isenta que o jurado pode ter. Porque se eu dou vazão para o bom senso, como eles gostam muito de usar essa palavra, eu começo a trabalhar com o lado subjetivo do jurado. E aí pode cair em tudo isso que você falou. Ele pode ser influenciado pela arquibancada, pelo pavilhão, pela escola que veta, pela escola que tem o samba mais bonito, pela campeã, pelos outros segmentos que não são apenas os técnicos. Então eu preciso cobrar deles que eles executem o manual de forma técnica. Por isso que está tão difícil tirar o 10, porque eu também tenho trabalhado muito durante o curso para preparar os jurados, mas eu vejo que não é a aceitação da nota, dói, a nota dói,
mas a aceitação do trabalho tem sido muito, muito grande mesmo. Aqueles que contestam a nota, eu faço sempre questão de recebê-los, de dizer, vamos ouvir o áudio, vamos esclarecer, vamos ver o que podemos melhorar. Ou então, eu já falei para a mestre de bateria, não, de fato aqui eu acho que o meu jurado errou. O meu jurado errou na sua justificativa, não errou no seu erro. Nossa, eles querem te matar, né? Não, é o contrário. É o contrário. Eles sabem do meu caráter, eles sabem do meu profissionalismo, eles sabem que eu vou corrigir isso. Então, hoje a gente tem uma relação de confiança. E justamente por causa dessa dificuldade em tirar 10, por causa desse rigor, dessa maneira muito clara de dizer, é isso que vocês têm que fazer, boa sorte para vocês. E eu, esse ano, assisti do camarote, da arquibancada, eu torci muito para eles. Muito. Então é uma coisa muito bacana de se dizer. Mas torci também muito para que os jurados fizessem um trabalho perfeito. Essa é a relação. Gente, essa é a relação do carnaval. Hoje uma oportunidade brilhante, diferente, de você entender um pouquinho do outro lado da cabine. Daqui a pouquinho o áudio exclusivo de uma gravação feita da cabine de julgamento. Avisa todo mundo aí, seus amigos, via Facebook, que daqui a pouquinho vai ter esse áudio. Daqui a pouquinho ele vai falar da bateria da Acadêmicos do Tatuapé. Alô, mestre Igor, batucada qualidade especial. E daqui a pouquinho no próximo bloco, ping-pong, em 20 segundos ele vai responder cada pergunta, tem perguntas excelentes aqui. Mas agora chegou a hora de eu dar 2 recados aqui no mundo do samba. Quero falar dessa empresa que foi um show nesse final de semana, em uma feira super conceituada do segmento, que é a Light Hair, que é um momento, toda semana é um momento de brilhar. Alô, Luciano, você que está acompanhando aí o No Mundo do Samba da sua casa, um grande abraço a você, a toda a equipe da Light Hair que arrebentou no Carnaval de 2014, participou da festa do SRD em São Paulo, no Rio, e fez um grande trabalho nessa feira que terminou aí anteontem, na terça-feira. Recado então da Light Hair para você aqui no Mundo do Samba. Chegou a hora de você brilhar no Carnaval. Quero apresentar um produto que está conquistando o coração de todas as mulheres do Carnaval de São Paulo, que é o Glam Ouro e o Glam Prata, que brilho para rosto e cabelo da Light Hair. É só aplicar sobre a pele ou sobre os cabelos e você vai ver o brilho na hora. Não é oleoso e tem uma massagem suave, perfeita para você se destacar nesse Carnaval. A Light Hair produz cosméticos profissionais para cada mulher. E você encontra nos melhores salões de beleza de todo o Brasil ou através do site lighthair.com.br. Fique também de segunda a sexta, das 9 às 18, para o telefone 11 Paulo 3793-5222 e peça o seu Glam Ouro ou Glam Prata da Light Hair Profissional. Mais um recado, pode colocar imagens da 4 estações, porque na 4 estações você encontra os produtos da Light Hair. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro. São mais de 5.000 metros quadrados de loja e um estoque com mais de 30.000 itens. E nos mais variados materiais, formatos e cores para você aplicar em roupa, sandália, tricô, crochê, bijuteria e acessórios. Tudo que você imagina, tudo que a sua imaginação permitir, você pode procurar nas 4 estações, que já está praticamente de verde e amarelo já, chegando muitas novidades para a Copa do Mundo. E mais importante, né? Eu estou falando de uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, sempre com lançamentos, e mais importante, a 4 estações é importadora e por isso tem preços e condições de pagamento imbatíveis, tanto no atacado como no varejo. Você em qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com o site 4estações.net, telefone 11 3328 8800, São Paulo 11, ou então você que está aqui em São Paulo, Rua 25 de Março, no centro, ali na 25 de Março, no coração ali de São Paulo, pertinho do metrô Estação São Bento, você desce, até o Fernando Baggio vai lá na 4 estações fazer uma gravação com a gente, 905, 907, na 25 de Março, você vai conhecer o fantástico universo de 4 estações, e lá você encontra também os produtos da Light Hair. Um abraço, Leandro, um abraço, Luciano, nossos parceiros. Esses dois aí é sempre nota 10, viu, Baggio? Não tem 9.9, não tem 9.8. É verdade. Vou fazer o seguinte, antes do áudio,
Eu vou pedir para você responder bem rápido, que o nosso tempo está indo, Voando. estamos saindo do recuo já, sabe? É aquele desespero. É um ping-pong, você tenta responder em 15 segundos, tá? O Luciano da Light Hair pergunta onde é que um jurado acha erro para dar um 9.9 para uma bateria, que ele acha isso muito injusto. 9.9 devia ser 10. Como é que é isso, Fernando? Não, do ponto de vista do show devia ser 10 sempre, a gente também acha. Do ponto de vista técnico, são 6 pontos diferentes que o jurado se baliza, 6 pontos técnicos que ele se baliza. Um 9.9 a bateria errou, ela cometeu quantos erros? Ela cometeu, 9.9 ela cometeu um erro de uma magnitude leve. Então assim, Cita um exemplo de um erro leve pra gente. bastante comum. Um exemplo de um erro que pode ser considerado um erro leve é, por exemplo, a bateria numa paradinha, fazer uma bossa e acelerar um pouquinho durante a bossa, né? Ela tem uma pequena aceleração, o jurado sente aquela aceleração, é um erro leve, por exemplo. Legal, dando sequência aqui, a Juliana, muito esclarecedora essa entrevista, com certeza mudará a ideia de muita gente sobre os jurados. Muito obrigado, Juliana. No pique, William, os jurados podem conversar durante o desfile de Escola X em sua cabine de julgamento? Os jurados entre si, que estão na mesma torre de julgamento, eles podem conversar, tem jurados na mesma bancada, inclusive no andar de cima, que o acesso é muito fácil. Mas é importante esclarecer que os jurados são de quesitos diferentes e geralmente eles estão dentro de módulos diferentes, ou seja, módulo visual, módulo música e módulo dança diferente. Então, os jurados conversam, mas não trocam ideias sobre o que foi aquela nota, o que deve tirar. Cada um é técnico no seu próprio quesito. Legal. Ana Maria, magnífica explanação sobre jurados e julgamentos. Um beijo para você, Ana Maria. Quem também está participando com a gente, a Tânia. Jurados sofrem ameaças? Olha, a gente sempre ouve aquela piada, né? Jurado é jurado de morte. Tinha uma época que a camiseta do jurado era o símbolo, né, de São Paulo, aquele símbolo, e parecia uma coisa que parecia um alvo aqui bem no meio. A gente falou, não dá para deixar um pouco aqui no braço, a gente brincava. Mas não, jurado nunca sofreu ameaça, efetivamente. Tem, assim, alguns ataques hoje, essa época de redes sociais, social, né? Tem algum tipo de ataque, assim, que eu mesmo já tive que entrar por meio de alguma coisa assim, mas não é nada muito sério, não. Sempre quando acontece, hoje em dia, inclusive, a própria Liga fiscaliza esse tipo de coisa. Se alguma escola aborda algum componente, principalmente alguma pessoa da diretoria aborda um jurado pós-carnaval, a Liga é a primeira a cobrar dessa escola uma atitude de retratação e também de recuo desse tipo de atitude. Então é muito legal, é tranquilo em relação a isso. Legal, mais mensagens chegando aqui pra gente ao vivo esse programa. Você que está vendo a reprise ao longo da semana, pode mandar sua mensagem pra gente, que nós vamos encaminhar o nosso convidado. Mandar um abraço pro Júlio, que é da Águia de Ouro. Salve Raul, salve Bajo, parabéns pelo trabalho no quesito bateria. O Júlio, se eu não me engano, é um dos diretores lá do Mestre Juca. Julião, sim, um abração. Corintiano roxo, brincadeira, São Paulino roxo, brincadeira, Júlio, um abraço pra você. A Eliane Souza, é no ritmo da bateria que a dança acontece. Belo momento, Bajo. Também aqui, Democracia Pura, a gente lê todas as mensagens que chegam aqui, que são possíveis, né? Tem um internauta aqui, o Jorge da Vila Sônia. Acho fundamental vetar todo e qualquer jurado que seja carioca. Pô, Jorge, o que você tem contra os cariocas? Não, tem um monte de jurado bom carioca tá que já passou por aqui e que respeita muito o Carnaval de São Paulo, como tem profissionais das escolas também, né? Em escola de samba. Mas fica registrado aqui a sua mensagem. Adelaide, muito transparente as perguntas e respostas das mesmas. Parabéns aos dois. Muito obrigado, Adelaide. Nossa, aqui tem uma pergunta que vai te colocar numa saia justa. Vamos lá, eu gosto disso. Você está preparado? Tô, tem segurança importante. Aí na porta? Tem segurança na porta. É a Dandara. Que coragem para fazer essa pergunta. Raul, pergunta para ele se ele é casado. Eu sou casado, inclusive minha mulher, Daniele, tá nos assistindo. Minha mulher é minha filha, sou casado, eu tenho uma filha. Dandara, sou muito bem casado. E deixo um beijo para minha mulher, beijo para você também. É isso aí, a Jéssica pergunta se bem que você já respondeu essa pergunta, se você acredita que existe combinação de resultado antes do carnaval? Não acredito, acho que não tem a menor possibilidade disso acontecer, inclusive como isso iria funcionar no resultado final do carnaval, né? Diante da quantidade de notas dadas, da quantidade de jurados, seria muito difícil, por exemplo, você comprar um jurado, se isso ia mudar o carnaval, não ia, enfim, não tem não. Mandar um abraço aqui para um grande mestre de bateria que está acompanhando a gente aqui, o mestre Rodrigo Moleza, da Vila Maria. Alô, mestre!
Abraço para você, Cadência da Vila. Eu sei que vai começar a escolinha logo aí. Muito obrigado pela... Moleza é um grande estudioso, não só de bateria, mas de música também. E mestre Moleza é um cara, um mestre da nova geração aí que eu acho que está arrebentando. Eu acho muito legal essa geração dele aí. Um abração, Moleza. Algumas mensagens que eu vou ler aqui, que talvez não tenha muito a ver com o tema, mas para registrar que você mandou a mensagem para a gente. O André, quesito a evolução, de repente até de um apanhado dessas, o Baggio pode até falar a respeito disso. O André, quesito a evolução prejudicou todas as escolas devido à chuva. Os jurados revelam o clima ou não na bateria? Como é que é? Não, em todos os quesitos, essas intempéries, né? Tipo, a chuva foi uma tempestade, na verdade. Esse ano não foi uma simples chuva. Mas essas questões são sempre faladas, questões de exceções, né? São sempre faladas e treinadas pelos jurados de qualquer quesito. Então, os jurados estão preparados. De bateria, por exemplo, naquelas chuvas que caíram, já esclarecendo que algumas pessoas já me perguntaram isso, já vi postagens na internet, tudo que refere ao que atrapalha de fato, comprovadamente que atrapalha uma bateria na Tem chuva... um desconto. Na verdade é isento. Por exemplo, a afinação da Leandro de Itaquera, X9 Paulistana, Rosas de Ouro, são escolas que sofreram muito com a chuva, não foi julgado, não foi julgado. Isso é uma coisa que tem que ser falado aqui, é muito importante. De resto, o que é possível julgar, o jurado tem que julgar, mesmo com a chuva, qualquer tipo de desconto ou para que se releve algum tipo de ocorrência. Isso é da alçada da liga das escolas de samba, o jurado não pode decidir na cabine se ele vai ou não deixar de tirar uma nota. Teve esses casos clássicos e polêmicos esse ano, como o caso da empilhadeira. São coisas que são muito delicadas. Tem uma mensagem aqui, ó, do Daniel. Como pode a Tom Maior, nada contra a escola, ganhar duas notas 10 e 2 9.7 em evolução, sendo que a escola demorou 13 minutos para começar a desfilar? Enfim, sempre vão ter questionamentos. Mas eu posso responder isso para ele. A questão da evolução é julgada a partir da linha amarela. A escola não parou 13 minutos na avenida. A escola demorou 13 minutos para entrar. Então, isso é uma questão que as pessoas precisam entender. O jurado ele só julga o que está ali na frente dele, na linha amarela. Então. Mais mensagens aqui para a gente dar tempo de ler todas. A Lidiane, do bairro do Limão. Você conhece o Cissa? Me apresenta ele para ele me colocar na bateria da ilha. Aqui tem de tudo. Enfim, obrigado. Não conheço o Cissa, mas um abraço para o mestre Cissa. Sou grande admirador do trabalho dele também. Lidiane, manda um e-mail para a gente. Vamos tentar esse contato, tá bom? Manda aí no contato@flixtv.com.br. O Gabriel, parabéns aos jurados de evolução. O carnaval foi decidido em um único quesito, uma total falta de bom senso. Está registrada a opinião do Gabriel. Ok. Cláudio Souza, Gaviões não ganha nunca porque tem sempre um monte de anti-julgano, anti-corintiano, anti-ético, antipático. Enfim, aqui tem espaço para todos. Tá certo. O Thiago, não acompanho muito, mas 10º lugar para Gaviões me parece um resultado ridículo. A Juliana, sempre acompanhando você, Raul, na Flix TV ou no SRCD, parabéns. O Vitor, essa pergunta também é polêmica. O Ronaldo tentou comprar algum jurado? Ronaldo Fenômeno, tema da Gaviões. Não, o Ronaldo não tentou comprar, Gaviões não tentou comprar, jamais nenhum jurado. Tanto que o Gabriel responde aqui, ó. Se fosse só por dinheiro, Gaviões ou Império ganhavam. As melhores realmente foram Mocidade, Rosas e Águia. Só restava saber a ordem que ficariam. Parabéns às 3 campeãs. Para você ver que até entre os internautas há uma discussão aqui, né? E para fechar, o Marcos Júnior, da Vila Carrão. Os carros aqui em São Paulo são tão altos que mesmo a câmera mais alta da Globo consegue focalizar o conjunto das escolas. Aquele tapete de cores que a Vila Isabel em 2013 nos mostrou lindamente. Seria esse o motivo de não haver um quesito conjunto aqui em São Paulo? Enfim, fica aqui registrado a pergunta do Marcos Júnior. Quanto tempo temos, produção? Que eu perdi literalmente a questão do horário, que o papo está tão bom que eu não sei. 5 minutos só? Então vamos fazer o seguinte. Antes dele falar da bateria da Tatuapé, que todo mundo quer saber aqui se ele concorda com a comissão julgadora que avaliou a Tatuapé, a única escola com 3 notas máximas, nós vamos colocar um pedacinho. Como é que foi esse aparelho? É uma inovação? Foi esse ano isso? Isso foi uma ideia minha que eu fui desenvolvendo ao longo do ano, porque eu ia nas quadras e eu ia gravando as escolas de samba para pegar a característica de cada bateria de escola de samba. E eu fiz esse mesmo teste no ensaio técnico em cima da torre dos jurados com esse aparelho. Esse aparelho é um mini gravador digital de ter uma qualidade sensacional, que eu uso para ensaios de música, pré-produção, uma série de coisas. Ele grava de fato muitíssimo bem mesmo. Um aparelho que cabe na palma da mão, um aparelho muito simples.
pilha. Convencional. Uma pilha, que os jurados tinham lá o seu refil, grava por 33 horas seguidas, então durante uma noite de desfile era tranquilo. Muito importante dizer, o jurado não tinha condição de ouvir o que estava gravado. Para ouvir o que estava gravado precisava de fone de ouvido, ele é proibido de entrar com isso. Então muita gente me falou, pô, como é que os jurados estavam com o metrônomo, que é o aparelhinho que mede a pulsação do tempo, que é proibido. Não era o metrônomo, era esse gravador digital. Pô, o jurado voltou a ouvir para poder dar a nota? Não ouvia. Ele dá a nota na hora, ele não tinha condição de ouvir. Eu recolhi esses aparelhos no final dos desfiles, eu mesmo, pessoalmente. Esses áudios eram descarregados no meu computador, que servem para as análises das notas justificativas de agora. É do curso esse material? Da Liga? Esse material é da Liga, pertence Legal. à Liga. Eu utilizo esse material para avaliar o trabalho dos jurados, para dar uma resposta para os jurados, para os presidentes, para os mestres e para dar continuidade nesse trabalho. Foi muito feliz essa ideia, a Liga apostou nessa ideia, comprou essa ideia e comprou esses aparelhos, então cada jurado tinha um aparelho, então quando a bateria vinha se aproximando da torre, no momento em que o jurado começava a avaliar, ele ligava o aparelho e falava a escola tal se aproximando da torre X. E aí a bateria então, uma é um prova, documento. Né? Vamos colocar, a bateria então? se aproximava. O áudio é muito bom. A primeira faixa aí é do recuo ou é do... Eu não tenho certeza. Eu trouxe 2 áudios, um é da primeira Avança torre. a parte de 15 minutos aí, Fábio, pra gente pegar a escola na avenida. Vamos lá. Um detalhe, deixa baixinho um pouquinho, que eu vou explicar pro internauta qual é essa bateria. Você vai ficar olhando pra minha cara e pra cara do Bajo com cara de pastel, porque a gente só tem o áudio. Mas é um pedacinho, um trechinho do áudio da bateria da Águia de Ouro. Ai, por que da Águia de Ouro? Por que não da Mocidade? Por que não da Gaviões? Nós escolhemos a escola que foi premiada com o prêmio de melhor bateria do site SRZD no mundo do samba esse ano, no Carnaval de 2014. Alô, mestre Juca, aquele abraço. Só para vocês ouvirem o áudio que foi gravado. Vamos lá, pode aumentar no máximo aí. Mangueira. Pronto, já deu só um pedacinho, depois a gente divulga aí no nosso site. Eu vou dizer que esse é um material muito rico. Muitas pessoas me pedem esse material. Pô, você tem esses áudios, você tem... E esse áudio ficou com uma qualidade sensacional. Eu também recebo o áudio do Pimentel, que o Pimentel capta do carro do som. Eu recebo duas diferentes mixagens, uma com o carro de som incluso e outro sem o carro de som. O carro de som vaza nos microfones da bateria, mas essa bateria vem. Antes de você continuar, o Everson Pinheiro pergunta, a qualidade da melodia do samba interfere na nota da bateria? A qualidade da melodia do samba não interfere, mas existe um erro chamado descompasso, que isso está atrelado ao carro de som, é quando a bateria sai de sincronismo com o canto. Muitas baterias perderam ponto nesse critério de julgamento. Legal. E aqui, continuando então o raciocínio, esse áudio é um áudio apenas técnico, serve de instrumento de estudo e até para justificar a nota que foi dada. Continuidade. Só para dar uma sequência. E para fechar aqui, a última pergunta do Tiago Isidoro. Acabei de chegar, não sei se houve essa dúvida. Sou cuiqueiro de uma escola de samba. E a minha escola perdeu ponto no quesito bateria por conta do volume baixo das cuícas. Elas são obrigatórias, as cuícas? Interrogação. E outra, o que ele acha sobre a equalização de bateria? E questão de volume que acabam cobrindo alguns instrumentos. Vai ser a última pergunta hoje, gente, porque o nosso tempo está esgotadíssimo. É Tiago Isidoro. Tiago, abraço para o Tiago, cuiqueiro, que é um instrumento que eu já revelei aqui, né? Eu comecei através de um cuiqueiro, né? Então eu tenho muito carinho. Esse ano aconteceu um fato, foi muito feliz a pergunta dele, esse ano aconteceu um fato que me preocupou muito. Muitas cuícas perderam ponto em equalização, ou baterias perderam ponto por causa das cuícas em equalização, por não ser possível ouvi-las. Muita gente acha isso um absurdo. Eu quero esclarecer aqui que o critério de julgamento como ele é hoje, ele obriga que o jurado ouça todos os instrumentos que estão em formação de naipe. O que é isso? Explica de jeito mais fácil. Vou explanar um pouco sobre isso. O naipe é um agrupamento de instrumentos iguais, com a mesma fantasia da bateria,
perfilados, tocando na ordem... Uma fileira de cuícas, então. É uma fileira isso. de cuíca, de tamborins, de atabaques, Aquilo é de um naipe. chocalhos. Aquilo é um naipe. Naipe de caixa, naipe de tamborim, naipe de atabaque. Do que o mestre colocar. Decidir colocar, ela vai ser avaliada no quesito também equalização. E aí falam, pô, mas não é possível se ouvir cuíca quando você está tocando a bateria inteira. Porém, é possível sim. Você ouve cuícas de determinadas baterias muito bem e algumas você não consegue Elas ouvir. são obrigatórias, as cuícas? Ainda não, mas o fato que ocorreu foi o seguinte... Porque senão todo mundo vai querer tirar a cuíca agora, né? Esse é a preocupação, a minha preocupação principal é esse naipe começar a ser prejudicado por conta disso. Eu vou sugerir, eu vou trazer isso para a Liga, em primeira mão aqui, tornar a cuíca como naipe obrigatório. Bacana. Forçar com que esse instrumento seja valorizado dentro da bateria, porque eu tenho muito carinho e eu sei que tem grandes cuiqueiros em São Paulo. A história do samba de São Paulo passa por grandes cuiqueiros, então esse naipe precisa ser valorizado dentro de uma bateria, no seu julgamento, precisa ser muito valorizado e eu vou trabalhar muito para isso, então é um compromisso que eu tenho com os cuiqueiros de São Paulo, incentivar que esse naipe seja valorizado. Bom, para fechar de vez, eu quero que você fale da bateria da Tatuapé, se realmente foi a única bateria que, se o julgamento foi... não sei nem se você pode falar isso, né? Porque é uma questão tão interna. Mas todo mundo fala, pô, será que realmente foi isso? Só a Tatuapé mereceu essas 3 notas 10? E se essa técnica toda, de se buscar excelência no regulamento, se daqui a pouco o julgamento não vai matar a característica das escolas? Por exemplo, a Vai-Vai tem um jeito de bater, a Nenê tem um jeito, a Rosa de Ouro tem um jeito, a X9 tem outro, e de repente monta-se um regulamento, que a bateria tem que ser isso aqui, ó, certinha para poder tirar a nota. Não vai tirar um pouquinho a essência, porque você está julgando como um fiscal, você está fiscalizando o que foi errado, mas essa técnica do nota 10 foi montada pela Liga, pelo curso, enfim, você não teme que isso tire um pouquinho a originalidade de cada bateria? Então, para a gente fechar, Tatuapé e essa questão. Tatuapé, em primeiro lugar, mestre Igor, um grande abraço. Eu vou dizer uma coisa, eu estendo isso ao mestre Juca, os 50 pontos, do ano passado, que sofreu também muito por ganhar essas notas. Hoje essas escolas acabam sofrendo muito por ganhar essas notas altas. Isoladamente. Isoladamente, assim, nos bastidores e tudo mais. Eu vou estender isso para Vila Maria e Morro da Casa Verde, mestre Guma e mestre Moleza também, que também tiraram os seus 30 pontos com méritos. Eu não tiro mérito em nenhuma linha dessas baterias. Nota dada é nota dada. Absolutamente, eu não tiro mérito. Eu gostei demais, como eu gostei de outras também, mas eu particularmente, lá em cima... Como professor olhando, do curso, você assina? Eu assino sim, eu dou os parabéns e eu digo mais. São pessoas, não vou dizer que os outros não façam, mas eu sei da seriedade do trabalho desses caras, o quanto eles trabalharam de fato para conseguir essa nota. Estudaram o ano inteiro e tiraram uma nota boa na prova Eu acho assim, final. outros também fizeram e a nota não veio, mas virá, tenho certeza, porque é o único caminho, é o caminho do trabalho. Agora, a sua outra pergunta é muito pertinente, e eu penso muito nisso, eu penso muito sobre julgamento. Eu quero a qualidade, eu quero a espontaneidade, eu quero tudo isso no carnaval, não quero nunca, jamais que perca isso. Então, por isso que esse ano a gente vai trabalhar muito para entrar o quesito de criatividade no julgamento. O que vai acontecer? Criatividade / arranjo. Vai valorizar as baterias que mais ousam, mais fazem, mais exploram cada naipe da sua bateria, mais fazem o componente cantar, e não deixar mais a coisa fazem tão o componente mecânica. dançar. Exatamente. É também um critério técnico, tem sido desenvolvido para ser um critério técnico, para não cair tanto na subjetividade. Não todo mundo vai ficar igual daqui a pouco. Exato. Eu quero a diversidade. Mas falando sobre característica, a característica das escolas são muito respeitadas. Vai, Nenê de Vila Matilde, Águia de Ouro, Morro da Casa Verde, não importa, todas elas são muito respeitadas. Na sua essência. Para você ter uma ideia, eu fiz um relatório esse ano para os jurados, esse relatório estava na mão dos jurados, do que aquela escola tinha de principais características em sua bateria. No curso, eles ouviram os áudios, então eu lia o relatório, veja bem, essa bateria tem a terceira livre, então, há o desenho da caixa... Então o jurado já é preparado então para cada característica? Completamente preparado para cada característica e é respeitada cada característica. Porém, uma característica nunca pode atravessar um regulamento. Entendi. Por Ela exemplo, pode manter a sua característica desde que cumpra o regulamento. Eu acho. A ideia da Liga é juntar as duas coisas. Eu acho isso saudável. Puxar sempre, sim, ao desafio. A gente não pode deixar acomodar, por isso esse critério de criatividade vai ser muito legal, vai dar uma chacoalhada, todo mundo vai se mexer,
todo mundo vai querer mostrar o algo a mais na avenida para os jurados. Eu também vou me desdobrar muito para preparar os jurados para ter a condição de trabalhar em relação a isso. Fernando, muito obrigado, foi um prazer imenso receber aqui. Não tiraram a gente do ar ainda, muito obrigado, direção, que eu sei que eu estourei o tempo. Não tiraram a gente do ar, mas estão para tirar. Uma boa Páscoa para todos vocês, internautas, amigos, sambistas de todo o Brasil e do mundo. Você quiser contato com o Fernando Baggio, procure, mande seu e-mail para a gente, contato@flixtv.com.br. Certamente ele voltará aqui mais vezes para que a gente possa falar do que a gente mais ama, do que a gente mais gosta, que é o Carnaval. Fiquem com Deus e continuem aqui na Flix TV. Dê um play na sua TV. Se liga no mundo do samba, chegou.